Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Continuação do capítulo 10, item 5. Toda essa teoria provém do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas, sendo estas antes o produto de uma criação especial. Aliás, inferiores aos demônios em inteligência, em conhecimento e em toda espécie de faculdades. E é assim que opina pela exclusiva intervenção dos maus anjos, nas antigas como nas modernas manifestações dos espíritos. A possibilidade da comunicação dos mortos é uma questão de fato. É o resultado de observações e experiências que não vem ao caso discutir agora. Admitamos, porém, como hipótese a doutrina supracitada e vejamos se ela não se destrói por si mesma com os próprios argumentos. 6. Das 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, a primeira ocupa-se exclusivamente do céu, a segunda do governo do universo e a terceira da terra. É nesta última que se encontram os anjos de guarda encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos da última categoria é que compartilhou da revolta e foi transformada em demônios. Ora, desde que Deus lhes permitira, com tanta liberdade, já por sugestões ocultas, já por ostensivas manifestações, induzir os homens em erro, e porque esse Deus é soberanamente justo e bom, devia ao menos, para atenuar os males de tão odiosa concessão, permitir também a manifestação dos bons anjos. Ao menos assim, os homens teriam a liberdade e o recurso da escolha. Dar, porém, aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de simular o bem, para melhor seduzir e vedando ao mesmo tempo toda e qualquer intervenção dos bons, é atribuir a Deus o intuito inconcebível de agravar a fraqueza, a inexperiência e a boa-fé dos homens. É mais ainda, é supor da parte de Deus um abuso de confiança pela fé que nos merece. A razão recusa admitir tanta parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. 7. Aos demônios concedem-se faculdades transcendentes. Nada perderam da natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos, tanto ainda a mais astúcia, ardil e artifício, tudo em grau mais elevado. O objetivo que os move é desviar os homens do bem, afastá-los de Deus e arrastá-los ao inferno, do que são provedores e recrutadores. Assim, compreende-se que se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e nele persistem. Compreende-se o emprego das seduções e simulacros do bem para atraí-los e perdê-las. Mas o que se não compreende é que se dirijam aos que já lhes pertence de corpo e alma, procurando reconduzi-los a Deus e ao bem. Quem mais estará nas garras do demônio do que aqueles que de Deus blasfema, aferrado ao vício e à desordem das paixões? Esse não estará no caminho do inferno? Mas então, como compreender que a uma tal presa esse demônio exorte a rogar a Deus e submeter-se à sua vontade
a renunciar ao mal? Como se compreende que exalte aos seus olhos a vida deliciosa dos bons espíritos e lhe pinte a horrorosa posição dos maus? Nunca se viu negociante realçar aos seus fregueses a mercadoria do vizinho em detrimento da sua, aconselhando-os a ir à casa dele. Nunca se viu um recrutador de soldados depreciar a vida militar, decantando o repouso da vida doméstica. Poderá ele dizer aos recrutas que terão vida de trabalhos e privações com 10 probabilidades contra uma de morrerem, ou pelo menos de ficarem sem braços nem pernas? É este, no entanto, o papel estúpido do demônio, pois é notório, e é um fato, que as instruções emanadas do mundo invisível têm regenerado incrédulos e ateus, insuflando-lhes n'alma fervor e crenças nunca havidos. Ainda por influência dessas manifestações, se tem visto e vê-se diariamente regenerarem-se viciosos contumazes, procurando melhorar-se a si mesmos. Ora, atribuir ao demônio tal benéfica propaganda e como tão salutar resultado é conferir-lhe diploma de tolo. Ora, como não se trata de simples suposição, mas de fato experimental, contra o qual não há argumento, havemos de concluir ou que o demônio é um desastrado de primeira ordem, ou que não é tão astuto e mau como pretendem, e conseguintemente tão temível quanto dizem, ou então que todas as manifestações não partem dele. 8. Eles inculcam o erro sob todas as formas, e é para obter esse resultado que a madeira, pedras, florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornam oráculos. Mas, se assim é, quais são o sentido e o valor das seguintes palavras do Evangelho? Eu derramarei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias derramarei meu espírito pelos meus servidores e servidoras, e todos profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Não estará nessas palavras a predição da mediunidade dos nossos dias, a todos concedida, mesmo às crianças? E essa faculdade foi anatematizada pelos apóstolos? Não. Eles apregoam como graça divina e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje mais autoridades que os apóstolos? Por que não ver antes o dedo de Deus no cumprimento daquelas palavras? 9. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as profecias, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os tempos dos ídolos e os antros das sibilas. Nós perguntamos: que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Houve um tempo em que essas operações se impunham e em cujas eficácia se acreditava, mas hoje são simplesmente ridículas. Ninguém as toma a sério e o espiritismo as condena. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos,
geralmente tidos por seres dotados de poder sobre-humano. A troco da própria alma, ninguém os evocava, que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros. A magia, com seus sinais, formas e práticas cabalísticas, era encarregada de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens, a lhes satisfazerem os desejos. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos, que não os invocamos, senão para receber conselhos dos bons, moralizar os maus e continuar relações com seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a respeito do assunto.